Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz do Senhor para vocês. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias para lermos uma pequena porção da palavra de Deus. Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 7. Romanos 13, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Fazer o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever e consciência. Por esse motivo também pagueis tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus, amado Pai, é motivo de grande alegria, Senhor, estarmos aqui reunidos neste dia para louvar o Teu nome, agradecer, bendizer as Tuas maravilhas, Senhor. Senhor, estamos diante da Tua palavra, onde nos traz grandes ensinos, Pai. Daqui a poucos instantes teremos a mensagem trazida por nosso irmão Álvaro. Que o Senhor ajude a falar de modo, de forma bem aplicada e bem direta à Tua igreja, Senhor, para que saiamos daqui com um novo aprendizado, com nova experiência para aplicarmos no nosso dia. Abençoa a todos que aqui estão, abençoa a Tua igreja que se reúne também em todas as partes do mundo, Pai. Nos ilumina, nos traz alegria no culto. Abençoa os enfermos que não podem estar cultuando hoje conosco. Abençoa as crianças da Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Paz de Cristo, irmãos. Você já foi, enquanto adulto, uma criança? Não vai. Chamado de peste, enquanto adulto. Esse sujeito, essa mulher, esse homem é uma peste. Talvez, né? Não precisa contar, não. Depois se conversa. Mas, você imagina, o Reginaldo leu esse trecho aqui, de Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 7, que Paulo fala, olha, vamos nos submeter ao governo, não é isso? É um texto sempre citado. Vamos, a autoridade vem de Deus. Quem resiste à autoridade está resistindo a Deus. Como é que chama esse cara de uma peste? O trecho, lá no livro de Atos, quando estava acusando o apóstolo Paulo, tinha um advogado pago pelas autoridades religiosas judaicas, e ele diz assim, porque nós temos verificado que este homem é uma peste, que promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Oxe, né? Esse cara é uma peste política. Numa outra cidade em que eles passaram, o pessoal fez um tumulto, invadiu a casa de uma pessoa que
uma pessoa que abriu a casa para ser local de reunião da igreja. Eles sabiam onde é que a igreja reunia, invadiram a casa desse irmão, e a denúncia foi a seguinte, contra aquelas pessoas: estes que promovem tumulto em todo o mundo, eles estavam promovendo tumulto, mas são os outros, estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui, e Jasão os hospedou na casa dele. Todos eles agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. É por isso que o homem que escreve um trecho tão bonitinho, lá em Romanos, todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Peste. Como assim, peste? Está tão bonitinho. Toda autoridade gosta de ler isso para o cristão. Olha, rapaz, e obedeça aí. Além de eu ser autoridade poder te bater, o teu Deus manda obedecer também. Só que há nesse discurso cristão uma racionalidade e uma tensão criativa que justamente os inimigos do cristianismo perceberam. E a gente, depois de 2000 anos, depois de 20 séculos de cristianismo, a gente às vezes perdeu o aspecto tão gentil e tão corajoso do cristianismo. É uma coragem muito gentil. De fato, nós cristãos vamos repetir o discurso que Paulo fez aqui em Romanos 13. Vamos nos submeter às autoridades superiores. Até essas autoridades que nós temos aqui no Brasil, que eu vou dizer, na minha ponto de vista pessoal, você pode ter o seu, não prestam para quase nada. Os três poderes, corrompidos pelo corruptor, ou seja, o dinheiro, né? Onde tem corrompido, tem corruptor. Quem que é o corruptor do nosso judiciário, do nosso executivo, do nosso legislativo? É o dinheiro. Agora, se você for além disso, você vai encontrar um personagem chamado Diabo por trás de tudo isso, né? Eu estou pensando só em termos humanos, né? Que há corruptores e há corruptos. E aí eu leio esse trecho: vamos ser sujeitos a todos esses corruptos? Então fica um pouco difícil. Mas veja, é verdade. Enquanto a ordem estabelecida é esta, não adianta querer quebrar a ordem estabelecida. Não adianta. Você tem que votar esse ano. Então você vai votar. Faça o seu melhor na eleição. Não adianta dizer, eu não vou votar, eu vou botar fogo no Tribunal Regional Eleitoral, eu vou fazer guerrilha, eu vou fazer uma coisa assim. E não é bem esse o caminho cristão. Agora, o caminho cristão, por que foi identificado pelos inimigos como um grupo que cujos pregadores são uma peste? Um grupo que estão aqui nessa sociedade subvertendo a ordem estabelecida, afirmando que tem uma outra autoridade suprema, um outro rei, que é Jesus. Porque isso é o jeito como nós cristãos vivemos. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós obedecemos todas as leis, mas estamos obedecendo uma lei superior a todas as leis. Nós vivemos na moralidade que se exige na sociedade, mas na verdade nós superamos essa moralidade por amor aos homens e a Deus. Então aquele trecho de um antigo documento cristão chamado Epístola a Diogneto, que fala justamente dessa capacidade cristã evidente em todas as épocas de ser um excelente cidadão e ao mesmo tempo ser um crítico da sociedade, para que ela se molde não à vontade dos poderosos, mas à vontade do mais poderoso de todos os poderosos, que é Deus, um Deus humilde, um Deus que serve, um Deus que busca o bem de todas as pessoas. Então, quando lemos Romanos 13, um trecho que muitas vezes é lido, eu peço que você abra a sua Bíblia lá, quase num incentivo a você aceitar o que tiver aí. Se for um regime ruim, paciência, Deus é que deu. Se for um regime bom, paciência. Se for um bando de ladrões, a autoridade vem de Deus. Se for um grupo bom, não é isso, não é isso. O próprio texto tem nele as sementes da crítica ao governo. Olha só, Paulo vai dizer, todos estejam sujeitos a autoridades superiores.
Porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Que os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para seu bem. Vou parar por aí. A autoridade é ministro de quem? De Deus. Então, neste sentido, eu já começo a pensar, mas e se o ministro de Deus, a autoridade romana, quer que eu adore o imperador? Quer que eu preste culto à imagem de Nero César? Quer que eu preste culto à imagem de Augusto, ou de Júlio César, ou de qualquer um dos imperadores? Não vou fazer. Por quê? Porque essa autoridade, ela é serva de Deus, ela deveria estar obedecendo a quem? A Deus. Então, já nessa concepção, tudo bem, eu vou me submeter à autoridade, mas eu entendo que aquela submissão não é pela autoridade em si, é pela ordem que ela representa, que ela traz de Deus. Mas aí surge a questão, e quando a autoridade traz a desordem do diabo e não a ordem de Deus? Então eu tenho que pensar bem se vale a pena aplicar esse texto a uma condição em que ele não se aplica. Ou seja, se a autoridade é um ministro para pôr ordem, para não ter briga, não ter guerra, não ter saque, não ter violência, não ter roubo, aí a autoridade vem com a espada, pá, bate lá, né? Muitos irmãos policiais militares leem esse texto e ficam tranquilos. Não, eu posso ser um policial militar e ser cristão. Eu posso andar armado e ser um cristão. Ah, você é um cristão, como é que dá tiro? Como é que anda armado? Aqui está dizendo, né? Olha aí, versículo... eu parei no versículo 4, né? Pois a autoridade de Deus para seu bem, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Então, ele tem, sim, o policial militar, a autoridade de Deus para intervir contra o crime. Não para entrar na comunidade e matar os meninos porque foi encomendada a morte deles no esquadrão da morte. Não, isso não. Isso não vem de Deus. Esquadrão da morte, extermínio de um grupo racial, de um grupo social, isso não vem de Deus. Mas, quando a autoridade age para a ordem, para a justiça, eles estão agindo sob o comando de Deus e nós não vamos nos opor a isso nunca. Mas o discurso está sempre circunscrito ao fato de que essa autoridade recebeu a autoridade de Deus. E essa autoridade que Deus deu a ele, Deus deu ao governo, não é nunca para praticar o mal, nunca para fazer a injustiça, porque a autoridade que está acima dele é o próprio Deus. Jesus, quando conversou com Pilatos, teve um diálogo assim. Pilatos disse: você não sabe que eu tenho autoridade para te matar ou para te salvar? E Jesus responde: você não teria autoridade nenhuma se de cima não te fosse dado por outra pessoa a autoridade. Eu não sei o que Pilatos pensou, se ele pensou na politicagem com o imperador ou se ele pensou em Deus. Ele tremeu na base nessa hora e ficou assim um pouco perturbado. E é verdade, a autoridade não é inerente da natureza de alguém, é um atributo funcional que ele exerce em vista de um objetivo. E no caso da Escritura, o objetivo do governo, de qualquer organização humana, é a realização da vontade de Deus na terra. Se uma instituição, seja o governo, seja a polícia, seja a escola, qualquer uma, não contribui com essa vontade de Deus, ela não tem tanto direito assim a essa submissão. E nós temos que ler o discurso de Paulo no que ele diz e no que ele não diz. Olha comigo o capítulo 13, nesse mesmo texto que você está lendo, lá no versículo 5 em diante, aliás, 6 em diante. Nós vamos começar do 5. Portanto, é necessário que você se sujeite à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente esse serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. E o que falta? Adoração. O Império Romano queria adoração. Não está na lista.
O Império Romano queria fidelidade a toda prova. Não está na lista. O que Paulo diz, nós lemos. Mas o que ele não diz, só podemos entender que existia quando a gente lê o contexto cultural do mundo greco-romano, onde o maior valor que um romano achava num povo, eles chamavam de obediência fiel. Você podia traduzir obediência por fé. É isso que eles queriam que o povo tivesse para com os romanos. O povo de tal cidade é muito amigo, porque é obediente, fielmente obediente a gente. Obediente por fé a gente. Obediência por fé, Paulo vai dizer, só a Deus, só a Jesus. Romanos capítulo 1, ele diz que o objetivo da pregação do Evangelho é obter obediência de fé de todos os povos para com Jesus, não para o governo. Então, nessa discurso bíblico sobre o governo, nós temos, sim, como cristãos, um lado do discurso que diz: cristão, seja um bom cidadão, pague seu imposto, mesmo quando ele é exorbitante. Nesse país a carga de impostos, misericórdia, não sei se existe em muitos países pior. Quem é comerciante, quem lida com o negócio sabe como os impostos aqui nos prejudicam. E se fossem impostos todos vertidos para o bem social, a gente ficaria feliz, porque tem países no mundo que o imposto também é alto, mas há um retorno daquele imposto para a infraestrutura, para a sociedade. No nosso país o retorno é muito pequeno em função da quantidade que se paga. Mas existe o outro lado dessa leitura cristã, que nós temos, apesar desse espírito dócil para com o governo, um espírito corajoso para dizer: pare aí não é o seu lugar, você não merece adoração, você não é Deus. Um outro trecho muito citado que eu quero ler com vocês, em 1 Timóteo, no capítulo, quando Paulo escreve no capítulo 2, falando sobre o governo também esse texto nós temos que ler sem parar a leitura antes da hora, para entender o contexto todo. 1 Timóteo capítulo 2, Paulo fala sobre a oração em geral e aplica para a oração ao governo. E nós cristãos, em época de eleição, sempre lembramos esse texto: olha, vamos orar pelos governantes, não é? E está certo. 1 Timóteo capítulo 2 diz: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador, apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Esse texto diz para orar pelo governo. Sim, é para orar pelo governo, para que vivamos uma vida santa, em piedade, em respeito, a tranquilidade de não ter que viver num tumulto, num caos, numa desordem. Agora, o que é dito continua no versículo, quando o Paulo diz no versículo 5, porque há um só Deus, ele está falando uma frase subversiva. Como assim? Claro que tem um só Deus. Você é um cristão, vive no século 21, está com 20 séculos de cristianismo pesando na tua cabeça, no teu imaginário cultural, você acha que isso aqui é normal. No mundo greco-romano, afirmar que há um só Deus é ato subversivo, porque César é Deus. Um dos títulos principais com os quais o imperador se apresentava é Deus e Salvador, Kyrios kai Theos. O nome Augusto não era o nome do imperador, o nome dele era Otávio, mas ele ganhou o nome. O que significa Augusto? Digno de adoração, alvo de adoração religiosa. O nome Augusto, na língua dele, Sebastos, é um nome idolátrico. Então, o cristão chama ele de Augusto? Não.
Augusto é Deus, Augusto é Jesus, Augusto é o Espírito Santo. Entende? Hoje Augusto virou um nome comum, né? Se alguém chama Augusto aqui, desculpe aí, viu? Não tem nada, não tem nenhum problema com o seu nome não, né? Mas assim, no começo esse nome significava isso. O nome Jesus é o nome do nosso Salvador, Jesus de Nazaré. Aí, ele ganhou o título Jesus Cristo, você chama ele de Jesus Cristo. Aí alguém pensa, José Oliveira, Antônio Ferreira, não é? Então Jesus, o sobrenome dele é Cristo. Eu acho que o José era José Cristo casado com Maria Cristo, né? Então deu, né? Jesus Cristo. Nada feito. Cristo, você sabe que não é isso. Então um tradutor moderno lá, um anglicano, ele fez um Novo Testamento, ele traduziu o Novo Testamento, ele falou, vamos colocar o sentido certo da palavra Cristo, lá na Inglaterra, onde lá no trono senta uma rainha. Ele diz Jesus Rei. Toda hora em que você vê Cristo, naquela versão do Novo Testamento dele, ele não põe Cristo, ele põe Rei. Jesus o Rei, Rei Jesus, Rei. Já pensou, a rainha da Inglaterra tem que ler aquela Bíblia e dizer, pois é, esse cara está me tirando do trono e pondo esse tal de Jesus no lugar, né? Agora, a rainha da Inglaterra é uma pessoa gentil e entende questões religiosas, né? Mas o ponto é que, para um imperador romano, esse tal de novo rei que estão proclamando por aí, é contra o meu domínio. E é mesmo. O cristianismo é uma religião que prega a docilidade da submissão às autoridades e o questionamento dessas autoridades por meio de uma autoridade superior e maior, que é a autoridade sobre a autoridade também. E essa pessoa, o seu nome é Jesus. Jesus é aquele que é o único mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, que se entregou em resgate por nós. E esse é o testemunho cristão que vai ser dado em todos os momentos oportunos. Então, por isso, quando nós lemos o nosso Novo Testamento, nós vamos então nesse ano de pensamento político, de pensamento sobre a eleição, de tristeza sobre a carreira de corrupção que existe no Brasil quase que desde a sua fundação. Nós vamos pensar como discípulos de Cristo. Não caia naquele quietismo de dizer, olha, eu tenho que aceitar tudo que vier de cima, tudo que me enfiar em goela abaixo eu tenho que engolir e dizer tá bom. Não, você vai se submeter naquilo que você vê pela Escritura, que é o que o governo devia estar fazendo, que é o dever dele diante de Deus. Eu aceito, eles são servos de Deus, eles respondem a Deus pelo que estão fazendo, então isso eu aceito. Mas naquilo que o governo fala, que as leis ensinam, que a sociedade aceita, que vai contra o nosso rei, nós somos revolucionários, nós somos contra. Nós não somos nem partido, nós somos pessoas cuja convicção está ligada a uma pessoa, e essa pessoa, Jesus, nos leva a esse caminho. Por isso que no Novo Testamento a gente nem percebe quantas vezes o ensinamento que está aqui, que hoje é aceito como normal, na época ele foi absolutamente contra a corrente do pensamento da época. Nós usamos a palavra igreja. Vamos para a igreja? Sabia que igreja é uma palavra terrorista? Igreja é uma palavra subversiva. Por quê? Porque igreja, no tempo deles, significava a Assembleia Legislativa dos homens ricos, só homens, mulher não, escravo não, estrangeiro não. Os homens ricos da cidade se reuniam numa coisa chamada Assembleia. E para essa Assembleia eles tomavam decisões. Era uma espécie de Assembleia Legislativa. Era o coração da vida da cidade democrática nos moldes do pensamento grego. Isso chamava-se, na língua deles, eclesia, e nós acabamos fazendo virar a palavra portuguesa igreja. Mas imagina, o Paulo vai na casa de um irmão, do Jason, reúne mulher, criança, escravo, estrangeiro, visitante, e chama aquele grupo de, essa é a Assembleia Legislativa da cidade de Tessalônica. Que isso, meu? Vou mandar prender? Estão criando uma outra entidade que compete com essa reunião, até ilegal.
não podia fazer reunião, o Império Romano não podia fazer reunião, de jeito nenhum. As únicas reuniões permitidas é clube de sepultamento. Às vezes, quando os bombeiros queriam montar um clube de bombeiros, o governo ficava desconfiado, porque, para tirano, 3 ou 4 conversando é conspiração, entendeu? Então, ele não quer reunião, chega de reunião, não tem reunião, né? Então, as assembleias cristãs, todas elas, não tem uma, todas são reuniões ilegais, usurpando um termo da política para um grupinho, vamos dizer a verdade, a ralé. Cadê o rico? Cadê o senador? Só tem gente pobre nessa. Tem uns 2, 3 que tem condição lá. O cristianismo teve a coragem de dizer: essa é a assembleia importante dessa cidade. Aqui se faz justiça. Nesse grupinho de 50 pessoas reunidas na casa de um irmão, onde mistura todo tipo de etnia, raça, função social. Essa é a igreja, essa é a assembleia. E aquilo que eles fazem lá é só uma reunião de desordem. Então, o cristianismo insiste em ser o centro pelo qual Deus passa para o mundo a mensagem de ordem e salvação. Então, nesse ano de eleição, nesse ano de pensamento sobre política, não deixe que ninguém seja Messias para você. Não aceite outro Cristo, outro rei. Eleja sim representantes, mas fica de olho neles. Julgue o governo, não pelas questões dos partidos, pelo que a Escritura diz. Tome sim uma postura de cidadão responsável e obediente às leis. Mas lembra, você obedece uma lei muito superior. E as leis dos homens às vezes ensinam injustiça. E você, com a tua vida, com a tua prática, vai consertar a injustiça do mundo, fazendo que se realize aqui na terra a justiça de Deus, que Jesus chamava o reino de Deus. O reino de Deus vai se consumar lá, mas começa aqui. Começa com a plena consciência de que sim, Deus põe ordem no mundo por muitas instâncias, mas a maior ordem que Deus já pôs nesse mundo, pôs por meio de uma cruz lá no Calvário. E é por meio daquele crucificado que nós conseguimos colocar em ordem todo o mundo e julgar todas as coisas, para realmente ser um cidadão que obedece àquilo que Deus estabeleceu para ser feito, mas também um corajoso pregador, uma peste, que seja uma peste, que ensina por toda parte que o Rei, que o único Deus, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe, irmão.